Olá pessoal, nesse vídeo vamos mostrar um ensaio que fizemos aqui no laboratório para comprovar o cálculo de dissipadores que mostramos no último vídeo. Nesse ensaio, nós utilizamos o dissipador modelo HS2816 de 30 mm de comprimento e o tipo 122 dissipando 5 watts de potência. Bom, e para a gente comprovar o cálculo que mostramos no último vídeo, nós precisamos responder a seguinte pergunta: qual será a temperatura final do dissipador HS2816 de 30 mm de comprimento quando o chip dissipa 5 watts de potência? Aqui, pessoal, nós trazemos a imagem do dissipador em mais detalhes. Veja que ele tem 30 mm de comprimento e aqui a vista superior, que é igual ao esquema que encontramos no catálogo do fabricante. Bom, e para a gente responder essa pergunta, pessoal, a gente precisa determinar qual será a resistência térmica do dissipador quando ele está dissipando 5 watts de potência e possui 30 mm de comprimento. Lembrando então do último vídeo, a gente pode utilizar esse gráfico aqui que nos traz as informações da diferença de temperatura do dissipador para o ambiente quando ele está dissipando diferentes valores de potência, não é? Lembrando que esse gráfico nos traz a informação quando esse modelo aqui, o HS2816, possui 4 polegadas de comprimento, ou seja, aproximadamente 10 centímetros. Bom, então a gente pode vir aqui na potência de 5 watts e verificar qual será a diferença de temperatura do dissipador para o ambiente, que será de aproximadamente 46 graus Celsius. Né? Então a resistência é dada por 46 dividido por 5, que nos dá 9,3 graus Celsius por watt, quando esse dissipador dissipa 5 watts e possui 4 polegadas de comprimento. Então, para determinar a resistência térmica do dissipador quando ele tem 30 mm de comprimento, a gente pega esse valor e multiplica pelo fator de comprimento de 30 mm, que é dado no catálogo do fabricante. Então, nós chegamos aí a um valor de 16,93 graus Celsius por watt, quando o dissipador modelo HS2816 dissipa 5 watts e tem 30 mm de comprimento. Então, pessoal, agora a gente pode calcular qual será a temperatura do dissipador. Ela será dada aqui por essa equação, que é a temperatura ambiente mais a potência dissipada multiplicada pela resistência térmica. No nosso ensaio, a temperatura ambiente foi de 26 graus Celsius, a potência de 5 watts e a resistência térmica que acabamos de calcular de 16,93. Então, nós chegamos a uma temperatura no dissipador de aproximadamente 110 graus Celsius. Bom, então quando o dissipador tem 110 graus Celsius, qual será a temperatura na cápsula do componente e na junção do componente, né? Esse é um valor importante para a gente saber se ele vai queimar ou não, né? Então vamos calcular aí a temperatura na cápsula, será dada pela temperatura no dissipador, mais a potência multiplicada pela resistência térmica da cápsula para o dissipador. Esse valor a gente pode encontrar no catálogo da empresa HS, que na verdade usa como referência o livro Eletrônica de Potência do autor J. Apomilho. Lá nós temos uma tabela com diferentes valores, não é, de resistência térmica entre a cápsula e o dissipador. E no nosso caso, nós estamos utilizando um componente com encapsulamento TO220, não estamos usando isolação elétrica entre o dissipador e o componente e estamos fazendo uso de pasta térmica. Então, nós encontramos uma resistência térmica de 0,5 graus Celsius por watt. Então, substituindo esse valor aqui na equação, nós chegamos a uma temperatura na cápsula do componente de aproximadamente 113 graus Celsius. Né? E a temperatura da junção será dada então por essa equação, que dependerá do valor da resistência térmica entre a junção e a cápsula, valor que é encontrado na folha de dados do componente tipo 122 da fabricante ON Semicondutores. Nós chegamos então a uma temperatura de junção, sob essas condições, de 122, aproximadamente 123 graus Celsius, que é bem abaixo da temperatura máxima de junção de 150 graus. Então, o nosso componente não vai queimar sob essas condições. Então, resumindo, pessoal, no nosso ensaio nós temos uma temperatura ambiente de 26 graus Celsius, o componente dissipa 5 watts e estamos fazendo uso do dissipador HS2816 de 30 mm de comprimento, que sob essas condições tem uma resistência térmica de aproximadamente 16,9 graus Celsius por watt, como calculamos. Nós temos aqui os valores de resistência térmica da cápsula para o dissipador, da junção para o componente e também os valores da temperatura no dissipador, no componente e na junção. Bom, pessoal, então pode surgir a pergunta, né?
Por que que no outro vídeo não foi possível usar o dissipador HS2816? Lembrando, né, que no outro vídeo a gente verificou esse modelo aqui com 40 milímetros de comprimento, né, para o nosso componente dissipando 5 watts. Entretanto, pessoal, lá as condições de projeto eram diferentes. A gente tinha assumido uma temperatura ambiente de 50 graus Celsius, ou seja, aproximadamente 25 graus Celsius a mais do que aqui no nosso ensaio, né? E uma temperatura de junção de 125 graus Celsius. Bom, lá, pessoal, a gente tinha assumido que o nosso componente estaria dentro de uma caixa fechada com outros componentes que também dissipam calor. Então, realmente, a temperatura naquele ambiente seria maior, tá certo? Então, pessoal, esse é o circuito que utilizamos, né, para fazer o componente dissipar 5 watts. Nós temos aqui um divisor resistivo na base do chip, aqui um resistor aqui para controlar a corrente que passa nele, e aqui aumentamos o valor da fonte de tensão até que o nosso componente dissipe 5 watts, certo? Temos aqui então a simulação, em vermelho aqui a corrente no chip, no coletor, no chip, um valor aqui de aproximadamente 310 mA. Em azul, a tensão entre o coletor e o emissor do componente de aproximadamente 16 volts. E em verde, a potência que o componente irá dissipar, que é de aproximadamente 5 watts. Então aqui, pessoal, temos algumas imagens do ensaio, né? Aqui temos um divisor resistivo, aqui o resistor no emissor de 10 ohms, 10 watts, tá certo? E aqui o nosso componente com o dissipador. Nós utilizamos, pessoal, 3 termopares para fazer a verificação da temperatura. 2 termopares em contato com o dissipador e um termopar aqui verificando a temperatura ambiente. Pessoal, a gente realizou um primeiro ensaio onde colocamos um termopar aqui em cima do dissipador, preso por uma fita. Só que o termopar ele não ficou muito em contato com o dissipador e a temperatura final chegou a 85 graus Celsius, ou seja, bem diferente do valor que a gente calculou. Depois, então, a gente colocou o termopar aqui atrás do dissipador e verificou que chegou numa temperatura bem mais próxima do cálculo. E por fim, a gente fez um terceiro ensaio, onde fizemos um pequeno furo aqui ao lado do componente e encaixamos o termopar bem próximo aqui dentro do dissipador e preenchemos com pasta térmica, para que o termopar verifique a temperatura mais real possível que o dissipador irá chegar. Certo, pessoal? Então aqui, novamente em detalhe, os termopares encaixados aqui no dissipador. E aqui a visão aqui atrás do termopar encaixado aqui em contato com o dissipador. Essa aqui é a imagem do nosso ensaio, pessoal. Então nós temos 3 multímetros verificando a temperatura, né, com 3 termopares. Esse primeiro aqui está verificando esse termopar aqui, que está bem ao lado do componente, tá certo? Vai mostrar a temperatura desse termopar aqui. O segundo vai mostrar a temperatura do termopar que está preso aqui atrás do dissipador. Esse terceiro vai mostrar esse termopar aqui, que mostra a temperatura ambiente, certo? Esse multímetro mostra a tensão entre o coletor e o emissor do componente. E esse último multímetro aqui mostra a corrente que está passando no nosso componente. Então, pessoal, o nosso ensaio demorou 17 minutos, tá certo? Sendo que desses 17, os últimos 3 minutos, o nosso componente já tinha atingido o regime permanente, tá certo? Então, a gente apenas quis confirmar que ele estava realmente em regime permanente. No nosso vídeo aqui, nós aceleramos o ensaio 4 vezes, então de 17 minutos cai para 4 minutos e 15 segundos, mas a gente convida aí o pessoal a avançar o vídeo mais rapidamente ou passar direto para o final, tá certo? A gente não quis cortar para não perder essa informação aí da dinâmica, do comportamento, né, de aquecimento do dissipador, tá certo? Outra coisa interessante é que conforme a temperatura do componente vai aumentando, a tensão entre o coletor e o emissor aqui vai diminuindo e a corrente que passa no componente vai aumentando, tá certo? Então no final, ele está dissipando até uma potência maior do que 5 watts. Está dissipando 5 watts e meio, tá certo? Então, isso é importante aí considerar quando a gente está fazendo a simulação, não é? E está fazendo o projeto do nosso sistema, tá certo? Quando ele aumenta a temperatura, ele vai começar a conduzir mais e vai, na verdade, dissipar mais potência. No nosso ensaio aqui, a gente não achou isso necessário, achou até, na verdade, bastante relevante para mostrar aqui
o pessoal e para a gente ter essa consciência dessa informação aqui quando estamos calculando e projetando os dissipadores dos nossos componentes. Vejam, pessoal, o valor final da temperatura no dissipador chegou bem próximo do valor calculado, que era de 110 graus Celsius. Nós temos a temperatura em um termopar o valor de 105 graus e em outro termopar o valor de 113 graus Celsius. Eu considerei esses valores bem próximos do valor que a gente calculou. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção, eu fico por aqui e até a próxima.